Agora a gente vai ver um tipo específico de inequação, que é uma inequação produto, né? Então, quais são as inequações produtos? São inequações do tipo f de x vezes g de x, e aí no outro lado a gente tem igual a zero, maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero. Ok? Então, sempre quando a gente tiver inequações desse tipo, a gente tem o que a gente chama de inequação produto, ok? E para a gente resolver uma inequação produto, a gente vai ver cada caso, tá? Começando com esse f de x vezes g de x aqui. Vamos começar olhando para essa inequação produto aqui, em que a gente tem a f vezes a g tem que ser maior do que zero. Então, olha só, existem duas condições que possibilitam que essa inequação seja verdadeira. Então, ela vai ser verdadeira, ou seja, vai ter solução se a gente tiver as duas positivas. Então, se a f for positiva e a g for positiva. Essa é a primeira condição. Notem que a f ser positiva, ela gera um conjunto solução S1, que a gente vai chamar de S1. A g ser positiva, ela gera um segundo conjunto solução, que a gente vai chamar de S2. Ok? Então, para que essas duas condições sejam satisfeitas, a gente vai fazer a interseção entre as duas. Ou seja, a primeira condição, a primeira condição só vai ser um conjunto solução para esta inequação se a f for positiva e se a g for positiva. Então, simultaneamente, por isso que a gente põe um u e põe uma intersecção aqui. Por outro lado, se a f for negativa e a g também for negativa, então a gente tem outros conjuntos de soluções. A gente vai chamar isso aqui de S3. Quem é o S3? É o conjunto de todas as soluções dessa inequação que nos diz que a f é negativa. Ao mesmo tempo, a gente vai pegar um S4 e vai dizer assim, ó, todas as soluções que fazem a g ser negativa, e a gente faz uma interseção das duas, né? Porque a gente tem esse E, né? A solução dessa inequação, interseção com a solução dessa inequação. Então veja que a gente tem inequações simultâneas. Uma primeira condição de inequação simultânea, uma segunda condição de inequação simultânea. Se estas inequações simultâneas forem satisfeitas, ou se essas inequações simultâneas forem satisfeitas, ambas nos trazem o conjunto solução. Por isso que a gente vai dizer o seguinte, olha só, o conjunto solução para esta inequação produto aqui, ela vai ser S1 interseção com S2, tá? E a gente também vai ter aqui, ó, a S3 interseção com a S4, ou seja, quando ela satisfaz essas duas simultaneamente, e aí aqui é quando ela satisfaz essas duas simultaneamente. E aí a gente vai fazer uma união. Uma união por quê? Porque a solução desta inequação é quando ela satisfaz essas duas aqui, ou quando ela satisfaz essas duas aqui, tá? Então esse daqui é o conjunto solução esse aqui é o conjunto solução da inequação produto. Dada por f de x vezes a g de x maior do que zero. Ok? Notem que a partir de agora, como é que seria uma outra situação em que a f de x vezes a g de x seja negativa? Para ela ser negativa, qual que é a alternativa aqui? É que a f de x tem que ser positiva
e a g de x negativa. Então, olha só, aqui as duas têm que ser positivas para ela ser positiva. Para ser negativa, uma delas tem que ser negativa, tá? Aqui, ó, outra condição é que a f de x seja negativa, mas aí a g tem que ser positiva, tá? E aí, olha só que a análise dos conjuntos de solução vai ser a mesma, né? Se a f vezes a g for negativa, ok? Então vejam como se a inequação produto for positiva, a gente tem as condições em azul, certo? Se ela for negativa, a gente tem as condições em preto aqui. Mas na prática, o conjunto de solução sempre vai ser assim, ó. A interseção do conjunto de solução da primeira com a segunda aqui, em união com a interseção do conjunto de solução desta com essa, ok? Como é que a gente resolve esse exemplo? A gente tem uma inequação produto, isso daqui tem que ser positivo. Para que essa inequação produto seja positiva, a primeira situação que a gente vai ter é o seguinte: a gente vai ter que x mais 2 seja positivo e 2x menos 1 seja positivo, né? Essa é a primeira situação. Qual que é o conjunto de solução S1 aqui, ó? A gente pode fazer, a gente pode ver que 2x mais 2, até eu vou fazer aqui embaixo, ó. X mais 2 positivo, isso daqui tem uma inequação equivalente, que a gente pode escrever x maior do que menos 2. Aí a gente vai ver a segunda, ó. 2x menos 1 ser positivo. Lembrando que esse é o primeiro caso em que as duas têm que ser positivo. Positivo vezes positivo dá positivo. Isso daqui tem uma implicação que é 2x maior do que 1, né? Então ela também é equivalente a x maior do que 1 meio. Então a gente tem o primeiro conjunto de solução, o S1, né? O S1 a gente pode representar aqui, ó, na reta dos reais. X maior do que menos 2, então a gente pega aqui o menos 2 e a gente vai desenhar o conjunto de solução S1 assim, ó. X maior do que menos 2. Aí a gente tem o conjunto S2, né? Que é o x maior do que 1 meio. Então, cadê o x 1 meio? É mais ou menos por aqui. Lá tem que a gente exclui 1 meio, por isso tem a bolinha aberta. E a gente faz aqui, ó. Beleza? Agora a gente pega a interseção. Qual é a interseção dos dois? A gente pega o S1 interseção com S2. Isso aqui é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que o x é maior do que 1 meio. Certo? É daqui para diante, ó. A gente tem interseção. Agora a segunda condição, ela nos diz o seguinte: a segunda possibilidade de essa inequação ser verdadeira é se o x mais 2 for negativo. Isso aqui é o equivalente a gente dizer que o x é menor do que menos 2. E, simultaneamente, a gente ter o 2x menos 1 também negativo. Se os dois forem negativos, negativo com negativo dá positivo. Então a gente vai ter o 2x menor do que 1, ou seja, o x menor do que 1 meio. Então agora a gente tem o conjunto de solução que a gente chama de S3. O S3, a gente pega o menos 2 aqui, e a gente pega os valores menores do que menos 2. Acabando minha caneta vermelha, mas acho que dá para entender aqui a ideia.
E aí a gente pega o S4. Quem que é o S4? A gente pega 1/2 e pega os valores menores do que 1/2 aqui. Ok? Agora a gente pega a interseção dos dois. Então a gente vai pegar que o S3 interseção com o S4 é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que menos 2. Certo? Olha só, como a gente tem esses dois conjuntos aqui, ó, que até eu vou marcar em azul, a gente tem este conjunto aqui e este conjunto aqui, ambos são conjuntos soluções da nossa inequação. Então, em resumo, aqui meu quadro é um pouquinho pequeno, mas eu não quero passar para outro quadro. Quem que é o nosso conjunto de solução? Lembrem que o conjunto solução aqui, ó, ele é o S1 interseção com S2, união S3 interseção com S4. Ou seja, é o conjunto dos reais pertencentes. Aqui eu vou fazer em preto aqui, ó. Isso aqui é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que aqui ficou ruim aqui, deixa eu vou apagar. Então é o x pertencente aos reais, tal que o x seja maior do que 1/2. Vou colocar aqui, ó, x menor do que menos 2. E ou, né? Na verdade é ou porque é uma união, né? Ou x maior do que 1/2. Tá? Ou porque ou é um ou é outro, né? Até seria impossível a gente ter as duas condições satisfeitas simultaneamente. Então, basicamente, a gente tem aqui, ó, a gente tem esses aqui, que é o x maior do que 1/2, e esses aqui, ó, que são os x menor do que menos 2. Então, é este conjunto aqui. Vamos ver o mesmo exemplo, só que em vez de fazer da forma como a gente fez, separando cada uma das funções, vamos fazer um quadro de sinais. O quadro de sinais vai simplificar aquela mesma análise, porque a gente vai ver o seguinte, ó. Se a gente tem essa inequação, x mais 2 vezes 2x menos 1 tem que ser positivo em R. Primeiro a gente olha para f como x mais 2. Qual é o zero da f? O zero da f, vamos analisar os sinais da f. O zero da f é em x igual a menos 2. Então a gente vai pegar aqui, ó, o zero dela é o menos 2. E o que o zero significa? Que para valores, notem que aqui o coeficiente angular é positivo, então a partir do zero, para a direita a função é positiva e para a esquerda ela é negativa, certo? Então a gente tem aqui, ó, ok? A gente tem esse limite, para a direita é positiva, para a esquerda é negativa. X maior do que menos 2, ela é positiva, x menor do que menos 2, ela é negativa. Beleza? Agora a gente vai ver para g. A g, ela vai ter o zero dessa função, tá? Eu vou colocar aqui porque o azul está melhor. O zero dessa função é o 1/2. O que significa isso? Que a gente tem aqui, ó, para valores, notem que aqui o coeficiente angular é positivo, então esse aqui eu vou fazer em vermelho também porque tá mais, vermelho tá melhor, minha caneta vermelha hoje. Então a gente vai pegar aqui, ó, para valores maiores do que 1/2, ela é positiva. Então a gente tá aqui, tá analisando a f,
Aqui a gente vai analisar a G, fazendo um quadro de sinais. Para valores menores, então para cá, na F é sempre positiva. A G, para valores maiores do que 1/2, ela é positiva, mas para valores menores do que 1/2, ela é negativa. Olha que quando a gente faz isso, a gente vai analisar a F vezes a G, a combinação de sinais vai ser o seguinte: menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. Então quando a gente faz esse quadro de sinais, aqui ó, fica claro a solução. O conjunto solução, ele vai ser o seguinte: para x, isso daqui a gente quer saber quando ela é positiva, certo? Então ela vai ser positiva quando a gente tem ela positiva. Então, para os x pertencente aos reais, tais que o x seja menor do que menos 2 ou x maior do que 1/2. Aqui a gente tem o menos 2 e aqui a gente tem 1/2. Ok? Então assim, ó, fazendo o quadro de sinais, a gente resolve, encontra o conjunto de solução da inequação produto, mesmo quando sem precisar fazer toda aquela análise que a gente fez antes, que é mais trabalhosa. Aqui praticamente a gente fez a mesma coisa, só que a gente tem que lembrar, a gente tem que ver quais são os zeros dessa função. A partir dos zeros a gente vê quando ela é negativa e quando ela é positiva, né? Nesse caso aqui ela é negativa para cá e positiva para cá. A gente olha para essa função, quando ela é negativa e quando ela é positiva, então negativa para cá, positiva para cá. Lembrem que o sinal do coeficiente angular pode inverter essa situação se for negativo, e depois a gente combina, né? Então a gente tem aqui, ó, positiva aqui e negativa aqui, certo? Se aqui a gente tivesse o sinal, uma inequação produto, mas dizendo que é negativa, o que muda é que a partir de então, né, a solução seria de menos 2 a 1/2, só esse intervalo aqui no meio, e não os intervalos externos assim. O exemplo que a gente vai ver agora, ele mostra que com o quadro de sinais, né, o quadro produto, a gente consegue resolver inequações que têm produto não só de 2, mas de 3 funções afim ou outras funções, né? O que a gente tem que fazer é uma análise de sinais de cada uma das funções e ver como elas se combinam. Esse exemplo especificamente quer saber quando essa inequação é menor do que zero. Então a gente vai ver a combinação desses sinais aqui e ver quando essa combinação dá um número negativo. Então a gente vai fazer 3 linhas para analisar os sinais de cada uma das funções e uma última para fazer a combinação. Basicamente, a gente pega o seguinte: a gente tem essa primeira função aqui a gente vai chamar de f de x. Aqui essa segunda eu vou chamar de g de x. E a terceira a gente vai chamar de h de x. Certo? Então aqui a gente tem que ter um número negativo com essas 3 funções aqui, a combinação das 3 funções. Então a gente começa aqui com a f e a gente vê o seguinte, tá? Quem é o zero da f? O zero da função f ele é menos b sobre a. A gente tem que lembrar que isso daqui é uma função afim, então a gente tem o b é menos 2 sobre o a, que é 3. Então a gente tem 2/3. O zero dessa função é 2/3, certo? Então eu vou colocar o 2/3 aqui, ó. Ok? Então ali está o 2/3. Depois a gente tem o zero da função g. Nessa segunda reta real a gente vai colocar, né, um quadro de sinais para a função g. De novo, a gente pega o b e o a. Então a gente tem 1 sobre 1, só que com sinal negativo fica menos 1. Então a gente vai ter aqui no menos 1 o zero. Certo? Então no menos 1
Até eu vou traçar esses pontilhados aqui, porque eles vão definir, eles separam em setores, né? Mas já vamos fazer a análise de sinais aqui. Depois do H, o zero do H, né? Aqui é o zero da F. Aqui é o zero, eu vou colocar em vermelho. É quando a função f fica zero. Aqui é quando a função g fica zero. E agora a gente vai ver quando a função h fica zero. A gente tem 3 dividido por menos 1. Então, com o sinal negativo, vai ficar mais 3. Então, a gente tem mais ou menos aqui, ó, o 3. Ele indica o zero da função h. Então, vou anotar aqui um zero, ok? Agora que a gente já tem os zeros de cada uma das funções, a gente vai fazer uma análise de sinais, certo? Olha só a f. A f, o zero da f é o 2/3. O a da f é positivo, então para a esquerda de 2/3 ela é negativa, certo? Para a direita de 2/3 ela é positiva. Ok? Então essa daqui é a análise de sinais da função f. Para valores de x menores que 2/3 ela é negativa, maiores que 2/3 ela é positiva. Agora a função g. Como o a aqui, ó, quem multiplica o x é positivo, segue a mesma regra. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. O zero é o menos 1, então aqui é negativo e aqui ela é sempre positiva. Ok? Depois a gente vai ver a h. H, o zero está aqui. Só que aqui a h tem um detalhe. O sinal do número que multiplica o x é negativo. Então ela inverte. Para a esquerda é negativa e para a direita é positiva. Isso a gente viu na aula de análise de sinais, né, da função afim. São 3 funções afim. Agora a gente vai ver aqui o quadro solução, né? Como é que é o quadro de sinais dessa combinação de 3 funções? A gente vê que tem, ó, negativo com negativo dá positivo, com negativo dá negativo, ok? Depois aqui, ó, negativo com positivo é negativo, negativo com negativo dá positivo, tá? Positivo, positivo, 2 sinais iguais dá positivo, com negativo, negativo. E por último, a gente vê aqui que positivo com positivo e positivo dá sempre positivo. Ok? Então aqui a gente tem o nosso quadro de sinais. Aqui, ó, só lembrando que aqui é menos 1, aqui é 2/3 e aqui é 3. Certo? A gente olha para esse jogo de sinais e a gente quer olhar quais são os intervalos que esse produto de 3 funções é negativo, é menor do que zero. Então a gente está olhando para este intervalo e este intervalo, ok? Então nesses intervalos, esta inequação é verdadeira. E aí o conjunto solução, ele vai ser dado da seguinte maneira: x pertencente aos reais, tais que o x ele é menor do que menos 1, ou, tem que cuidar com o ou e o e, né? O ou é porque ele é menor do que menos 1 ou entre 2/3 e 3, tá? O ou significa que se ele tiver aqui ou aqui, a inequação, nesse intervalo ou nesse intervalo, a inequação é verdadeira. Então a gente vai pôr aqui ou entre 2/3 e 3. Então, se o x estiver ou nesta condição ou nesta condição, a gente tem a solução dessa inequação, ok? Então aqui a gente tem a solução de uma inequação utilizando o quadro produto, né? Que é fazendo uma análise de sinais. Quando a gente tem inequações do tipo maior ou igual ou menor ou igual a zero, então o que a gente vai
Como a gente vai resolver esse problema? A gente vai pensar numa inequação do tipo f de x vezes v de x maior ou igual a zero como uma combinação de duas inequações. Aliás, de uma inequação com uma equação, certo? Então a gente tem o conjunto solução da inequação que nos dá a f de x vezes a g de x maior do que zero, isso a gente já sabe resolver. E a gente vai ter um outro problema que é a equação, né, da f vezes a g igual a zero. E a solução desse maior ou igual, ela vai ser a solução de uma ou a solução da outra. Esse ou significa que se a gente colocar um x que resolva esta inequação 1, ou se a gente colocar um x que resolva esta equação 2, ambas serão soluções da nossa inequação maior ou igual, ok? Então aqui a gente tem dois conjuntos de soluções. Conjunto solução 1, né, é o conjunto solução da inequação, né? E o conjunto solução 2 é o conjunto solução da equação do produto igual a zero, ok? Sendo assim, se a gente tem a solução deste problema e a solução deste problema aqui, a solução do maior ou igual vai ser a união ou a reunião dos dois conjuntos. Então, o que resolve o 1 ou o que resolve o 2, ambos são soluções para este problema da desigualdade, né, da inequação maior ou igual. Ou a menor ou igual, né? Se for menor ou igual, inverte aqui e inverte aqui. Nesse exemplo aqui vai ficar mais claro como a gente resolve inequação do tipo produto, né? Em que a gente tem um maior ou igual. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é resolver o conjunto, né? As inequações associadas. A gente tem o 3x mais 1 vezes o 2x menos 5 é maior do que zero. E a gente também vai resolver o 3x mais 1 e o 2x menos 5, né, igual a zero. E a gente coloca um ou aqui, vou chamar esse daqui de 1, vou chamar essa daqui de 2. Aí a gente analisa o conjunto solução de cada uma dessas inequações, né, dessas situações da inequação e da equação. Então a gente tem aqui, ó, que o conjunto solução da inequação, aqui a gente já sabe fazer isso, certo? O conjunto solução, nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, vou deixar de tarefa para vocês, eu vou chamar de S1, mas vocês podem verificar que é o x pertencente aos reais, tais que o x ele seja menor do que menos 1/3, que 1/3 menos 1/3 é o zero desta função aqui, tá? Ou que o x seja maior do que o 5/2, que é o zero dessa outra função, ok? Então deixo para vocês verificar como esse produto vai ser positivo quando o x for menor do que menos 1/3 ou quando o x for maior do que 5/2. Beleza, essa é a solução S1. Depois a gente tem a solução S2, certo? Que no caso é os x pertencente aos reais. Só que para que seja zero a gente precisa que ou que o x seja igual a menos 1/3, porque é o que zera esta função aqui, é o zero dessa função. Eu coloquei em meio 1/3 aqui. Ou que o x seja igual a 5/2, que é o zero dessa outra função. Não importa qual o valor da f, se a g for zero, o produto é zero. Não importa o valor da g, se a f for zero,
o produto é zero, ok? Então, automaticamente, a gente tem a união da S1 com a S2. Então, a gente vai ver que a S, fazendo a união das duas, né, o conjunto solução deste problema, depois a gente vai ver no quadro produto como se confirma, né, é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que ele seja... Então, a gente está fazendo a união, né, a reunião. Ele tem que ser menor do que 1/3, mas ele também pode ser igual a 1/3. Então, a gente pega menos 1/3. Então, x menor ou igual que menos 1/3. Ou, né? Aqui, menor ou igual ou maior ou igual a 5/2. Ok? Então, aqui é o conjunto solução da nossa inequação. Como é que fica se a gente analisar o quadro produto? Então, o quadro produto, quando a gente olha para ele, deixa eu até colocar aqui, quadro tracinho produto. A gente vai olhar para aqui como sendo a f. Então, a gente olha para a nossa f de x aqui e olha que o zero dela está em menos 1/3 aqui, ó. Certo? E aí a gente analisa aqui. Eu coloco três retas reais, porque uma é para f, outra é para g e outra é para o produto, né? F vezes g. Então a gente olha, se o zero da f é menos 1/3 e a f tem um coeficiente angular positivo, para a direita aqui é positivo e para a esquerda é negativo. Só que para g, o zero está em 5/2. Então a gente tem aqui, ó, 5/2. Certo? Então, para cá, a f ainda é positiva. A g também tem coeficiente angular positivo, então ela é crescente. Ela vem negativa, passa pelos 5/2 e se torna positiva. Aí a análise de sinais a gente vai ter assim, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Então aqui, ó, em menos 1/3 e aqui, ó, em 5/2, a gente tem, incluindo esses pontos aqui, certo? Porque a gente inclui eles, a gente vai ter, porque aqui é o zero de uma, né? Aqui é o zero da f, aqui é o zero da g, então esse zero desce, ok? Por causa do... eu esqueci de anotar aqui, essa é a g. Por causa do maior ou igual. E agora, analisando sinais, a gente procura aonde ela é positivo, certo? Então é este intervalo aqui e este intervalo aqui, incluindo os zeros, ok? E vejo que esses intervalos aqui correspondem exatamente com este conjunto aqui, ó. Ok? Então, é quando a gente faz a análise de sinais e inclui os zeros das funções. Tem alguns casos especiais de inequação do tipo produto, que é o seguinte: quando a gente tem a mesma função multiplicada, tem uma função multiplicada por ela mesma n vezes, então a gente eleva ao quadrado quando a gente tem a f de x vezes a própria f de x. Quando é duas vezes a mesma função. Quando é 3 vezes, a gente pode ter a f vezes a f vezes a f. 4 vezes, a f vezes a f vezes a f, f. Então, isso aqui, para n, um número natural, né? Então, a gente tem o n, vou colocar aqui, ó, com n, sendo um número natural. Então, se o n for 1, se o n for 2, se o n for 3, 4, 5... Vamos ver o que acontece com as inequações produto, né? Analisando uma função f elevado a expoente n. A gente sabe, tá? A gente sabe que pegar um número qualquer e elevar a um expoente par, esse número sempre vai ser positivo. Se a gente pegar
um número qualquer e elevar a um expoente ímpar, esse número vai manter o sinal dele. Ou seja, se a gente pegar, tá? Eu vou fazer um exemplo rápido aqui, ó. Se a gente pegar o menos 1 e elevar ao quadrado, isso daqui vai dar, sempre vai ser par, sempre vai ser positivo, certo? Da mesma forma que o 1 ao quadrado é 1. Então, quando o expoente é par, isso aqui vale para expoente 4, certo? Para expoente 6. Por outro lado, se a gente tem um expoente ímpar, o expoente ímpar ele vai manter o sinal, tá? Então, se a gente tem o 1 ao cubo, ele fica 1, mas o menos 1 ao cubo mantém o sinal. Se é ao quadrado, o negativo fica positivo, ok? Então, só lembrando essa parte, porque esse é o raciocínio que a gente vai ter para analisar esses casos em que a função está elevada a um expoente n. Vamos ver o seguinte. A primeira inequação que a gente vai analisar é a f elevado a n sendo maior do que zero. Isso daqui vai ser positivo, vai ser verdadeiro, né? Se a f for... isso significa, ó, dizer que a f elevado a n é maior do que zero é o equivalente a gente dizer que a f ela é positiva se o n for ímpar. Então vamos olhar. Se o n for ímpar, só vai ser positivo se a f for positiva. Acho que agora ficou melhor de entender, né? Se o n for ímpar, isso daqui só é verdade se a f for realmente positiva. Se a f for negativa, daí a gente não tem equivalência aqui. Fez sentido? Fez sentido? Porque olha só, se a f for... vamos olhar só o n ímpar. N ímpar, f negativa, a gente vai pegar, é a mesma coisa, imagine que a f é igual a menos 1. Se a f é menos 1, ou seja, a f é negativa, menos 1 elevado a um número ímpar vai ser negativo. Então, não tem como isso ser verdadeiro se a f for negativa, ok? E o n for ímpar. Por outro lado, se o n for par, isso daqui é verdadeiro sempre, a menos que a f seja zero. Então, isso daqui, se o n é par, e dizer que isso daqui é positivo, é o equivalente a dizer que a f é diferente de zero. Tá? Espero que tenham acompanhado o raciocínio. Mas basicamente, vamos ver o próximo caso, que eu acho que daí a gente vai se acostumando com a ideia. Olha só. Dizer que a f de x elevado a um expoente n é negativa, que isso daqui é menor do que zero, é o equivalente a gente dizer, então, se o n for ímpar, é simplesmente equivalente a f ser negativa. Por outro lado, se o n for par, não existe nenhum valor real que torne esta afirmação, esta inequação verdadeira. Porque se o n é par, a f elevado a um número par sempre vai ser positivo. Então isso daqui não existe solução. Ok? Agora, então, ao contrário desse caso aqui, ó, que é verdadeiro sempre a menos se a f for zero, porque daí não é verdadeiro. Agora, o terceiro caso aqui, ó, se a f elevado a n, a gente está dizendo que é maior ou igual a zero, é o equivalente a gente dizer que a f é maior ou igual a zero se o n for ímpar. Tá? E se o n for ímpar, né? Se o n for par aqui, qualquer valor de x dentro do domínio da função faz com que essa inequação seja verdadeira, ok? Olha só, f de x elevado a um número par sempre vai ser maior ou igual a zero, ou seja, qualquer valor de x no domínio da f faz com que essa inequação seja verdadeira, ok? Por outro lado, se o n for ímpar, isso daqui só é verdadeiro se a f for positiva. Beleza? Da mesma forma, a última, ó, essa daqui só é verdadeira para um n ímpar se a f for negativa. Certo? Por outro lado, esse daqui só é verdadeiro para um n par
se a f for zero. Porque se ela for diferente de zero, negativo ou positivo, isso daqui não é verdade, ok? Porque nunca uma f elevado ao número par vai ser negativa. Da mesma forma que aqui, ó, nunca é negativa, então aqui nunca é negativa. Só que aqui a gente ainda tem a possibilidade de ela ser igual a zero, ok? Então tá aqui um quadro com casos especiais. No caso da f ser elevado a um número n. Esses exemplos aqui mostram melhor o que a gente quis dizer com essas regras, né? De pegar uma f vezes ela várias vezes. Então a gente tem aqui a f é 3x menos 2 e ela está multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então ela está ao cubo. Esse expoente ímpar, a gente sabe que 3x menos 2 pode ser positivo ou pode ser negativo, certo? Qual que é o zero dessa função? É 2/3. Então em x igual a 2/3 isso daqui dá zero. Ok? Quando a gente olha para o 3x menos 2 ao cubo ser maior do que zero, isso daqui automaticamente está implicando em 3x menos 2 ser maior do que zero. Por quê? Porque se o 3x menos 2 for negativo, for menor do que zero, essa inequação ela não é verdadeira, certo? Então essa daqui só é verdadeira se esta for verdadeira, ok? Automaticamente, essa daqui a gente sabe resolver. A gente sabe que o conjunto de solução é o x pertencente aos reais, desde que o x ele seja maior do que 2/3. 2/3 é o zero dessa inequação, e aqui, como ela é crescente, maior do que o zero, a função é positiva. Menor do que o zero, a função é negativa. Então, menor do que o zero, ela não resolve essa inequação. Agora a gente vai olhar para outra. Uma função elevada a um expoente par é maior ou igual a zero. Ok? Quando que ela é maior ou igual a zero, a gente tem uma equivalência em dizer que é maior do que zero. Isso daqui sempre vai ser positiva. Só que tem um ponto específico que isso daqui vai ser igual a zero. Quando que isso daqui vai ser igual a zero? Quando x menos 6 é igual a zero, isso daqui não vale. Então o 4x menos 6 tem que ser diferente de zero. Ok? Sendo ele diferente de zero, assim, né? Então não é igual a zero, aí essa inequação está valendo. Ok? Então dizer que 4x menos 6 elevado à sexta potência é maior do que zero é o mesmo que a gente dizer que 4x menos 6 é diferente de zero. Ou seja, quando que o 4x menos 6 é diferente de zero? Para todo valor de x pertencente aos reais, desde que o x seja diferente de 6/4. 6/4 é 3/2. Ok? Então tem que ser diferente de 3/2. Ok? Agora olha só esse terceiro caso aqui, ó. A gente quer saber quando 2x mais 1 na quinta potência é menor do que zero. Como é que a gente acha o conjunto de solução? Primeiro, para que uma função, um número, né, elevado a um expoente ímpar seja negativo, este número tem que ser negativo. Então, automaticamente, isso aqui está nos dizendo que 2x mais 1 é menor do que zero. Vocês estão vendo que aqui, ó, com o expoente ímpar, para que ela seja positiva, né, a própria função tem que ser positiva. Para que ela seja negativa, a própria função tem que ser negativa. Certo? Qual que é a solução dessa inequação aqui? X pertencente aos reais, tais que o x... Olha só, qual que é o zero da função? É menos 1/2. E ela é positiva. Então, para ser negativa,
o x tem que ser menor do que o zero, ou seja, menor do que menos 1/2. Ok? Agora, a gente vai olhar número 4, ela é par, certo? Para que isso daqui seja, para que x menos 2 elevado ao quadrado seja negativo, tem alguma possibilidade disso daqui ser negativo? Bom, de fato, não existe, né? A gente vê que o S aqui é um conjunto vazio. Não existe nenhum número real, x, que a gente coloca ali no lugar do x, né, que faça com que isso daqui seja menor do que zero. Isso aqui pode ser igual a zero, certo? Pode ser igual a zero quando x for 2. Então, quando x é 2, é igual a zero. Mas ainda assim não tem solução, né? Se a gente for olhar aqui embaixo, essa daqui, ó, é parecida. Ó. Quando que isso daqui é menor ou igual a zero? Menor do que zero? Nunca, porque elevado a um expoente par é sempre positivo. Agora, igual a zero, bom, quando que isso daqui é igual a zero? Quando x, então a gente pega 8, divide por 2 aqui, a gente fica com 4. Quando x é igual a 4. Então, aqui a gente pega quando o 8 menos 2x for igual a zero. Ok? Então, quando for igual a zero, isso daqui está valendo. Mas quando ela for... Quando isso daqui for diferente de zero, isso daqui, elevado a 4, sempre vai ser positivo. Então, a única solução é se o 8 menos 2x for igual a zero. Então, a gente tem aqui o conjunto solução, é somente o x igual a 4. Notem a diferença dessa para essa. Essa daqui é um conjunto vazio, porque nunca é positivo, nunca é negativo. Aqui nunca é negativo, mas tem ainda a possibilidade de que isso daqui seja igual a zero. Então a única forma de a gente ter isso daqui válido é se o x for igual a 4. Ok? Então, na verdade, é somente o x igual a 4. O conjunto solução é um conjunto unitário em que o x é igual a 4. Agora vamos ver esse número 5 aqui. Ó. A gente tem 3 menos 5x elevado a um expoente ímpar, que é o 7. Para que isso aqui seja positivo ou igual a zero, isso daqui não pode ser negativo. Se isso aqui for negativo, já era. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é que o 3 menos 5x é maior ou igual a zero. Tá? Isso daqui vai ser maior ou igual a zero quando? Qual que é o conjunto solução? O valor dos x pertencente aos reais, desde que o x, aqui, notem que ele é uma função decrescente. Então, para que seja maior do que zero, ela tem que ser positiva. E ela é positiva para valores de x menores do que o zero, por causa desse menos aqui no coeficiente angular. Então, aqui vocês podem verificar esse conjunto de solução. Aqui, o zero é em 3/5. Então, a gente tem x menor do que 3/5. Só que o igual a 3/5 também resolve. Tá? Vocês podem verificar como essa daqui é o conjunto solução, tá? Desta inequação aqui, que automaticamente é o conjunto solução dessa inequação aqui também. Ok? Por último, a gente tem quando que o 4x menos 5 elevado ao quadrado vai ser maior ou igual a zero. Sempre. Para todo valor de x dentro do domínio dessa função, né, ela elevada ao quadrado, ela vai ser positiva e no zero dela ela vai ser zero. Então, todo o domínio dela, tá? Isso aqui, no caso, o conjunto solução
é igual ao conjunto dos números reais. Beleza?